O antissemitismo no Império Russo e depois na URSS tem tradições antigas que remontam a um passado distante. Hoje vamos tentar entender essa questão realmente complexa. De onde vieram os judeus nessas terras? Como eles viviam em diferentes épocas e sob diferentes czares? O que era a zona de assentamento? E por que aconteciam os pogroms contra os judeus? Sobre isso e muito mais você vai saber no nosso episódio de hoje. Meu nome é Semion e declaro aberta a sessão Como Viver. Vamos começar. De onde vieram os judeus? No território da atual Ucrânia, os judeus apareceram já no século III a.C. Eles chegaram aqui junto com os colonizadores gregos. No ano 81, em Panticapeia, que hoje é Kerch, já funcionava uma sinagoga. É difícil dizer quando os judeus apareceram na Rússia de Kiev, mas na Alta Idade Média eles definitivamente já estavam aqui. As crônicas desse período nos falam sobre isso. Além disso, o documento mais antigo, comprovadamente escrito na Antiguidade, no Estado russo moderno, é uma carta de recomendação emitida pela comunidade judaica de Kiev para um de seus membros. Esse documento é datado aproximadamente do século X. Com base nisso, pode-se afirmar com confiança que naquela época distante existia em Kiev, no mínimo, uma comunidade judaica forte e bem-sucedida, que era respeitada entre os seus. Vou além. Alguns historiadores acreditam que nos séculos XI e XII existia em Kiev um verdadeiro bairro judeu, o que é evidenciado pela presença na antiga Kiev dos portões judaicos, localizados onde hoje fica a Praça Lviv. Os estudiosos acreditam que os judeus, muito provavelmente, vieram para a Rússia de Kiev a partir do Kaganato Khazar, um estado às margens do Volga onde o judaísmo era praticado. É provável que, após sua dissolução no século XI, a migração de judeus para as terras da Rússia tenha passado a ocorrer em massa. As crônicas mencionam a migração deles para a região de Chernigov, assim como para as terras da Galícia e da Volínia. Determinar ao menos um número aproximado de migrantes hoje já é impossível, mas uma coisa pode ser dita com certeza. Na Rússia pré-mongol viviam muitos judeus e os antigos russos conheciam muito bem o judaísmo. Outra confirmação disso é a grande quantidade de nomes geográficos específicos na Ucrânia e na Polônia. Por exemplo, Jidichev, Jidova, Vila Jidova ou Kozir. E Kozara. Claro, também houve excessos, afinal não poderia ser diferente. Em 1113 ocorreu em Kiev o primeiro pogrom contra os judeus de que temos conhecimento. A razão do descontentamento dos habitantes de Kiev foram as inúmeras vantagens que o príncipe Sviatopolk Iziaslavovich concedeu aos judeus. A Idade Média, de modo geral, foi uma época difícil para os judeus da Europa Ocidental. Pogroms, deportações e execuções em massa eram, infelizmente, algo comum. Os judeus não eram vistos nem como pessoas de segunda classe, mas sim fora da lei. Sofriam perseguições cruéis na Inglaterra, França e terras alemãs. Em alguns países, a questão judaica era resolvida de forma radical. Por exemplo, em 589, a Espanha adotou o catolicismo e já em 613 foram expulsos de seu território aqueles que se recusaram a aceitar o cristianismo. Curiosamente, quase 1000 anos depois, a situação se repetiu. Em 1492, os judeus espanhóis foram obrigados a se converter ao cristianismo ou deixar o país. Fugindo das perseguições, os judeus seguiram para o leste, para as terras da Polónia e do Grão-Ducado da Lituânia. Aqui também não era um paraíso para eles, mas no geral era possível viver. O rei Casimiro III convidou os judeus para a Polónia, prometendo-lhes proteção e direitos iguais. Até o século XV, a população judaica polonesa cresceu muito e, após a formação da comunidade polaco-lituana, judeus passaram a se estabelecer em massa na Bielorrússia e Ucrânia. Nos séculos XVI e XVII, os magnatas poloneses, ao explorar vastos territórios da atual Ucrânia, convidavam especialmente judeus da Europa Central para suas propriedades. Normalmente, os colonos se estabeleciam de forma isolada em pequenas cidades e vilarejos que em polonês receberam o nome especial de miasteczko. Aliás, o destino dos judeus ucranianos acabou sendo trágico. Durante as guerras dos cossacos de Bogdan Khmelnytsky, os rebeldes massacraram impiedosamente tanto os proprietários de terras quanto os judeus, que em sua maioria estavam a serviço da nobreza polonesa. Alguns historiadores acreditam que cerca de 100.000 judeus morreram durante a revolta.
A vida dos judeus no Kanato da Crimeia era muito mais tranquila. Aqui os judeus não apenas viviam livremente, mas também competiam no comércio com gregos e genoveses. Na Crimeia, além dos judeus que seguiam o judaísmo clássico, também viviam os caraítas, cujas primeiras menções datam do século XIV. E quanto à Moscóvia? Se nas terras polonesas, ucranianas e bielorrussas os judeus se estabeleciam praticamente livremente, o caminho mais para o leste estava fechado para eles. No Principado de Moscou, os judeus eram considerados fora da lei. Nem os mercadores judeus podiam entrar na Moscóvia, prejudicando o comércio. O principal defensor dessa política era a Igreja Ortodoxa, que odiava especialmente os judeus. Ivan, o Terrível, proibiu a presença de judeus no país e fiscalizava rigorosamente o cumprimento. Em 1545, as mercadorias dos comerciantes judeus da Lituânia que vieram a Moscou foram queimadas. Após a tomada de Polotsk pelas tropas de Ivan, o Terrível, 300 judeus locais que se recusaram a se converter ao cristianismo foram simplesmente afogados no rio Dvina. O czar Alexei Mikhailovich também adotou uma política semelhante em relação aos judeus. Durante seu reinado, judeus eram expulsos até das cidades bielorrussas e lituanas, ocupadas temporariamente por tropas de Moscou. Além disso, os judeus foram expulsos dos territórios ucranianos anexados à Moscóvia após os acordos de Pereyaslav. Na verdade, não foram expulsos, mas puderam escolher entre batismo ou imigração. Aliás, judeus que adotaram o cristianismo no Tsarado de Moscou eram tratados com tolerância. Em algumas fontes, chega-se a afirmar que, ao se converterem à ortodoxia, eles recebiam grandes recompensas. Apesar disso, houve poucos casos de batismo de judeus. As pessoas daquela época levavam a religião extremamente a sério e renunciar à fé dos antepassados era considerado uma desonra e uma traição terrível. A questão judaica no Império Russo. A ascensão de Pedro I inaugurou novas etapas na história russa, a etapa imperial. Esse autocrata iniciou reformas em grande escala, buscando transformar a monarquia medieval atrasada em um Estado moderno ao estilo europeu. Entre seus colaboradores havia muitos estrangeiros e pessoas de outras religiões, entre os quais havia também judeus convertidos. Alguns deles fizeram uma boa carreira, mas até mesmo o destemido czar acabou mudando. Não se arriscou a permitir a entrada de comerciantes judeus na Rússia, aparentemente por não querer piorar ainda mais as relações com a Igreja, que já não eram das melhores. Os monarcas russos que vieram depois continuaram seguindo a mesma política antissemita. Assim, por exemplo, quando tentaram convencer Elizaveta Petrovna a permitir a entrada de comerciantes judeus na Rússia, dizendo que isso traria muito dinheiro para o tesouro, ela respondeu: "Dos inimigos de Cristo não desejo lucro algum." Como os judeus acabaram na Rússia? Com essa atitude das autoridades, não é de se surpreender que até a década de 1770 praticamente não havia população judaica na Rússia. Tudo mudou com Catarina II. Agora, não foram os judeus que vieram ao Império Russo, mas foi o próprio Império Russo que chegou até eles. Em 1772, 1793 e 1795 ocorreram 3 partilhas da comunidade polaco-lituana. E o Império Russo, junto com os novos territórios, recebeu uma numerosa população judaica. Assim, de repente, no início do século XIX, cerca de metade de toda a população judaica mundial acabou no Império Russo, o que não agradou às autoridades. Por exemplo, de acordo com o censo populacional de 1897, viviam cerca de 5 milhões de judeus no Império Russo. A população judaica das novas províncias ocidentais era extremamente ativa economicamente. Os judeus se dedicavam ao arrendamento de terras agrícolas, dominavam o crédito de pequeno e médio porte, eram extremamente ativos em todos os tipos de comércio e em alguns tipos de artesanato, os judeus eram praticamente monopolistas. Tudo isso gerou na consciência pública uma ideia falsa, mas persistente, dos judeus como sanguessugas e exploradores do povo simples. Esse estereótipo, somado aos antigos preconceitos religiosos, se tornaria a base para o antissemitismo cotidiano russo, que, infelizmente, sobreviveu a muitas épocas e revoluções. A zona de residência como forma de resolver a questão judaica. O governo russo respondeu de maneira peculiar ao surgimento de novos cidadãos nem sempre desejados. Para os judeus, foi criada uma espécie de reserva, embora de tamanho muito maior do que as dos índios da América do Norte. Estou falando da zona de residência. A zona de residência era o nome dado às fronteiras de um território além do qual os judeus não podiam residir.
Apenas algumas categorias eram exceção. Por exemplo, comerciantes da primeira guilda, judeus com ensino superior, caraítas. Havia restrições também dentro da própria zona de residência. Por exemplo, os judeus eram proibidos de se estabelecerem em vilarejos e em grandes cidades como Kiev e Nikolaev. No final do século XIX, apenas 200 mil judeus tinham o direito de viver em cidades fora da zona de residência. A zona de residência surgiu ainda na época de Catarina II e existiu até a Revolução de Fevereiro de 1917. No total, ela abrangia 120 mil quilómetros quadrados, incluindo os territórios da atual Bielorrússia, Ucrânia, Lituânia, Moldávia e Polónia. Fora da linha de assentamento, os judeus podiam ficar no máximo 6 semanas, após obter um passaporte, algo extremamente difícil. Sob diferentes chares, o regime da linha de assentamento ora era um pouco flexibilizado, ora, ao contrário, endurecido, mas no geral tornou-se um dos principais símbolos do antissemitismo estatal no Império Russo. Como viviam os judeus no Império Russo? O idioma falado pelos judeus no Império Russo era o Yiddish. Ele pertencia ao grupo linguístico germânico e se formou por volta do século X, com base em vários dialetos do alto-alemão, acrescentando palavras do aramaico, hebraico antigo, línguas eslavas, italianas e românicas. Outro idioma importante para os judeus era o hebraico antigo. Nele eram escritos textos sagrados, realizados rituais religiosos e ministrado o ensino dos meninos. O hebraico antigo também era usado para a correspondência entre as comunidades. Os judeus do Império Russo utilizavam o rito litúrgico Askenazi. No século XVIII, na Ucrânia Central, surgiu outra corrente do judaísmo, o Hassidismo, que ainda hoje possui muitos seguidores. A maioria dos judeus se dedicava a diversos ofícios ou vivia do comércio, tanto do pequeno varejo quanto do fornecimento atacadista de grãos, linho e madeira. No entanto, apesar da alta atividade econômica, a maior parte dos judeus no Império Russo vivia na pobreza, para não dizer na miséria. As pequenas cidades judaicas eram marcadas pela superlotação e pelo enorme desemprego. Não havia um mercado amplo o suficiente para sustentar os numerosos artesãos e comerciantes que viviam ali. E as autoridades do Império Russo faziam de tudo para dificultar qualquer tentativa de desenvolvimento normal das comunidades judaicas. Além disso, a indústria em desenvolvimento do Império Russo estava pressionando o pequeno comércio e o artesanato judaico. Do boom econômico do final do século XIX e início do século XX, apenas os judeus mais ricos conseguiram se beneficiar, controlando o comércio de grãos, a produção de açúcar, a indústria têxtil e o setor bancário. Já no final do século XIX, as pequenas cidades judaicas estavam superlotadas de pessoas arruinadas e mergulhadas na mais completa miséria. Os judeus que viviam na zona de assentamento tinham que agarrar qualquer oportunidade e inventar maneiras de ganhar dinheiro para, de alguma forma, sustentar a família. Os pogroms e a imigração judaica. A zona de assentamento não é o único e nem de longe o principal símbolo do antissemitismo estatal no Império Russo. A verdadeira personificação disso foi o pogrom contra os judeus. É preciso reconhecer que isso está longe de ser uma invenção russa. No entanto, na Europa, os pogroms contra judeus terminaram ainda na Idade Média, enquanto na Rússia eles aconteciam regularmente até a década de 1920 do século passado. No Império Russo, os pogroms contra judeus eram frequentes, sendo os mais violentos no final do século XIX e início do XX. Não se pode afirmar que as autoridades os organizaram diretamente, porém criavam todas as condições para que os pogroms acontecessem. O principal é que os pogromistas tinham certeza de que, por quaisquer crimes contra judeus, nada lhes aconteceria. Praticamente sempre as autoridades eram avisadas sobre o pogrom que estava sendo preparado, porém as tropas chegavam tarde demais ou não interferiam no que estava acontecendo. O imperador Alexandre III certa vez declarou ao governador-geral de Varsóvia: "Meu coração se alegra quando espancam judeus, mas não se pode permitir isso, pois é graças a eles que a terra russa enriquece." É claro que, com essa atitude do czar, dificilmente os funcionários locais se esforçavam para proteger os judeus dos pogromistas. Nicolau II também tinha opiniões parecidas. Durante o reinado dele ocorreram os pogroms mais sangrentos, sendo o mais famoso deles em 1903 em Chisinau. Naquela ocasião, em apenas um dia, 50 pessoas foram mortas e outras 600 foram mutiladas.
Depois disso, os pogroms e a discriminação contra os judeus se tornaram uma questão de grande política internacional, tornando-se um obstáculo nas negociações com potências estrangeiras sobre novos empréstimos para o Império Russo. Os pogroms, a pobreza e a falta de direitos levaram ao início da imigração em massa dos judeus da Rússia. De 1881 a 1914, mais de 1,5 milhão de pessoas imigraram da Rússia apenas para os Estados Unidos. Outro destino popular de imigração foi a Palestina. Além disso, geralmente eram pessoas mais ativas e avançadas que iam para lá. É difícil dizer quanto à economia do Império, sua ciência e cultura perderam, mas, naturalmente, isso não preocupava muito ninguém. No entanto, em comparação com as perdas humanas que a URSS sofreria no século seguinte, a imigração dos judeus é realmente uma gota no oceano. Além disso, os judeus que não queriam deixar sua terra natal e não aceitavam a injustiça, em massa iam para a Revolução. Pessoas dessa nacionalidade podiam ser encontradas praticamente em todos os partidos e movimentos ilegais daquela época. Surgiu também o Partido Nacional Judaico, a União Geral dos Trabalhadores Judeus, promovendo a ideia de criar um Estado independente na Palestina. A zona de residência foi abolida só após a Revolução de Fevereiro, embora na prática já não funcionasse durante a Primeira Guerra Mundial. Os pogroms contra os judeus continuaram até o final da Guerra Civil. Em vez de um epílogo, é difícil encontrar um povo com uma história mais trágica do que os judeus. Como se fosse uma cruel ironia do destino, os judeus acabaram em um país onde eram tratados quase como animais. É verdade que depois tiveram um papel fatídico no destino do país. E tudo poderia ter sido diferente se os governantes russos não tivessem descido ao nível da xenofobia primitiva e tivessem permitido que os outros simplesmente vivessem normalmente. E mesmo agora, a julgar por todos os processos mundiais, pouca coisa mudou. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.